Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós começaremos a conversar sobre as funções químicas. Vocês se lembram que lá na segunda aula do nosso curso nós falamos sobre as propriedades da matéria. E entre essas propriedades nós falamos que a matéria apresenta propriedades funcionais. As funções, então, vão nos permitir agrupar centenas, milhares de compostos de acordo com características semelhantes que esses compostos apresentam. Vamos à aula, então? E já que nós estamos falando de divisões na química que facilitam a nossa compreensão da matéria, vamos dar uma olhada na primeira grande divisão que a química sofreu. Em 1777, o químico Bergman ele vai dividir a química em química inorgânica e química orgânica. Ele dizia então que a química inorgânica era a ciência que estuda os compostos minerais, enquanto a química orgânica seria a ciência que estuda os compostos provenientes dos organismos vivos. Acontece que algumas substâncias orgânicas acabaram sendo sintetizadas no laboratório, derrubando então essa divisão proposta por Bergman. Além disso, Lavoisier descobriu que todos os compostos orgânicos apresentavam o elemento carbono, mas nem todos os compostos que apresentam o elemento carbono são compostos orgânicos. E com isso, então, um outro químico lá no século XIX chamado Kekulé vai propor a definição, a divisão que nós conhecemos hoje. Kekulé, lá no século XIX, vai dizer então que a química orgânica é a ciência que estuda os compostos que contêm carbono, enquanto a química inorgânica é a ciência que estuda os demais compostos, inclusive os compostos de transição, que são aqueles compostos que contêm carbono, mas que não são orgânicos. Então é o caso, por exemplo, aqui do ácido cianídrico, HCN, o dióxido de carbono, CO2, e o monóxido de carbono, CO. Nós podemos dizer, então, pessoal, que todos os compostos orgânicos contêm carbono, mas nem todos os compostos que contêm carbono são compostos orgânicos. Mas isso nós veremos melhor quando nós falarmos lá da química orgânica. O que eu quero falar para vocês hoje é que essas divisões, elas nos permitem agrupar diversos compostos de acordo com propriedades, com características similares que esses compostos, que essas substâncias apresentam. No caso de hoje, então, nós começaremos a ver as funções químicas, que são aqueles compostos que apresentam uma mesma funcionalidade, características, então, semelhantes que vão nos permitir estudar alguns poucos compostos ao invés de ter que estudar os milhões de compostos químicos existentes. E é claro, nós faremos isso sempre levando em consideração essas propriedades comuns que nos permitem agrupar esses compostos numa mesma função química. Nós podemos então dizer, pessoal, que função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. E as principais funções químicas que nós estudaremos aqui no nosso curso são 4. A função ácido, as bases, os sais e os óxidos. Essas são funções inorgânicas. Além delas, há outras funções inorgânicas, pessoal, como os hidretos, os fluoretos, mas essas 4 aqui são as principais e é sobre elas que nós falaremos na maior parte aqui do nosso curso. Além disso, claro que na química orgânica nós também teremos outras funções que nós estudaremos lá para frente, como o caso dos álcools, das aminas. Então isso nós veremos lá na química orgânica. Aqui na inorgânica, essas 4 aqui são as principais. E para nós começarmos a entender as funções químicas, nós temos que dar uma olhada na teoria de Arrhenius, que leva em consideração o meio aquoso, que leva então em consideração essas substâncias quando são dissolvidas na água. Pessoal, olha o que Arrhenius percebeu quando ele colocou uma solução de água e açúcar. Então ele colocou o açúcar na água, percebeu que o açúcar se dissolvia na água, mas quando então ele ligou um circuito a essa solução, a lâmpada não acendia. Não havia, portanto, transportes de carga aqui entre os polos desse circuito. Mas, quando ao invés de açúcar ele acrescentou sal nessa solução,
Agora a lâmpada começou a acender, havia transporte de cargas e o circuito então se fechava, permitindo a passagem da corrente elétrica. Essa primeira solução, que não transporta cargas, ele chamou de solução não eletrolítica. E essa solução com o sal, que apresenta o transporte de cargas, que é capaz de fechar o circuito, ele chamou de solução eletrolítica. E como é que isso acontece, pessoal? Vamos lembrar aqui do reticulado cristalino que é formado pelos íons sódio mais e cloro menos. Então o cátion e o ânion eles vão se manter firmemente presos aqui no estado sólido, nesse reticulado cristalino. Mas o que acontece quando eu coloco o sal de cozinha, o cloreto de sódio, na água? Nós teremos, nesse caso, pessoal, a liberação dos íons. Esses íons agora estarão livres na solução. Então aqui, o cátion sódio e o ânion cloro agora estão livres e apresentam mobilidade. Por que isso acontece, pessoal? Vamos representar aqui uma molécula de água da seguinte maneira. Nós vamos fazer aqui um V invertido, onde nós sabemos que essa parte é o polo negativo e aqui essas outras duas pontas serão os polos positivos da molécula de água. Lembram-se que nós vimos que o H2O é uma molécula polar que apresenta então o oxigênio ligado a dois hidrogênios. E como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai atrair com mais força os pares compartilhados, gerando aqui uma carga parcial negativa e nos hidrogênios uma carga parcial positiva. Como são dois hidrogênios, nós teremos aqui então duas cargas parciais negativas no oxigênio e uma carga parcial positiva para cada hidrogênio. Por isso, então, vamos representar aqui com esse Vzinho invertido a molécula de água. O que acontece, então, quando eu tenho aqui o NaCl, o cloreto de sódio, que é o Na+, e o Cl-, na solução aquosa? Vocês estão vendo, pessoal, que por conta da polaridade da água, haverá uma forte interação do polo negativo da água com o cátion sódio. A água, então, vai cercar o sódio e também vai cercar o cloro, mas agora com os seus polos positivos. Essa interação vai acabar enfraquecendo a ligação entre o sódio e o cloro e separando esses íons. Com isso, então, nós temos aqui, como nós estamos vendo, esses íons separados na solução aquosa. Olha só então como acontece, pessoal. Então aqui nós temos o cátion sódio e o ânion cloro em água. Os polos positivo e negativo das moléculas de água vão interagir aqui com os íons sódio mais e cloro menos do NaCl, separando essas cargas. Nós teremos então esse fenômeno que é conhecido como solvatação, em que as moléculas de água vão cercar esses íons e afastá-los, não permitindo mais que eles fiquem ligados pela diferença entre as suas cargas. E aí, na solução aquosa, esses íons estarão livres. Agora, pessoal, imaginem o que vai acontecer quando eu tenho esses íons livres, então, ali na água, se eu introduzir um polo positivo e um polo negativo. O que vai acontecer é que o polo positivo vai atrair os ânions, no caso que nós estamos vendo aqui, os ânions de cloro, e o polo negativo vai atrair os cátions do sódio. Por isso, então, nós teremos o transporte da corrente elétrica quando esses polos estão numa solução que contém esses íons livres. Arrhenius chamou essas soluções de soluções eletrolíticas e esses íons, então, aqui, que são capazes de transportar a carga, de eletrólitos. Mas quando nós pensamos, então, nos não eletrólitos, nós sabemos que eles vão ser formados por substâncias moleculares. Então, as soluções não eletrolíticas, aquelas que não transportam carga, elas contêm substâncias moleculares.
O exemplo que nós vimos foi lá a sacarose. Quando nós colocamos o açúcar em solução aquosa, a água vai simplesmente separar as moléculas. Mas como essas moléculas são apolares, os polos positivo e negativo da água não vão interagir com essa molécula. Então, essas ligações covalentes que compõem esses compostos moleculares não vão ser quebradas. Nós não teremos, então, aqui a formação de íons ou de cargas para transportar a corrente elétrica. Já no caso das soluções eletrolíticas, nós temos os eletrólitos, e os eletrólitos são formados tanto por substâncias moleculares quanto por compostos iônicos. Nós vimos como exemplo ali o cátion sódio mais e o cloro menos no cloreto de sódio, que em solução aquosa, aqui na água, vão se separar no cátion sódio mais ânion cloro. Então nós teremos aqui íons livres para transportar a carga. Esse processo Arrhenius chamou de dissociação iônica ou eletrolítica. A dissociação, então, pessoal, ela vai nos permitir separar cargas que já existiam, aqui no caso dos íons. Então, quando nós temos um composto iônico, nós já tínhamos as cargas. O sódio já havia perdido o seu elétron para o cloro e eles estavam unidos justamente pela diferença entre as cargas positiva e negativa do cátion e do ânion. A dissociação nada mais é então do que a separação de cargas que já existiam e ela vai ocorrer aqui nos compostos iônicos. Mas alguns compostos moleculares também são eletrólitos, também compõem, também formam soluções eletrolíticas, como no caso do ácido clorídrico, do HCl, que quando em solução aquosa, quando na água, o HCl também vai se dividir em H+ e em Cl-. Isso vai acontecer porque a molécula de HCl é uma molécula polar. O cloro, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio, vai atrair com mais força esse par compartilhado, gerando aqui, é claro, uma carga parcial negativa do lado do cloro e uma carga parcial positiva do lado do hidrogênio. As moléculas de água, então, vão vir aqui e vão interagir com essas moléculas, solvatando o composto e enfraquecendo essa ligação até que essa ligação é rompida. E aí sim nós temos agora a formação de um cátion, do H+, e de um ânion, do Cl-. Isso que Arrhenius chamou de ionização. Vejam, pessoal, que no caso da ionização, nós temos agora a formação de cargas. Essas moléculas, esses compostos formados por ligações covalentes, eles vão formar cargas quando em solução aquosa, porque a água vai conseguir quebrar essas ligações, já que essas moléculas são polares. E com isso agora a ionização vai produzir íons que não existiam antes. Antes nós tínhamos uma molécula e agora, depois que a água quebrar essa molécula, quebrar essas ligações covalentes, nós teremos aqui sim a formação de íons. Por isso nós vamos chamar de ionização. Vamos anotar isso então, pessoal. Ionização, então, é a formação de cargas que vai acontecer nos compostos moleculares ou covalentes. Já a dissociação é a separação de cargas já existentes que vai acontecer quando nós tivermos compostos iônicos. Nós podemos dizer, então, que as substâncias iônicas conduzem a corrente elétrica tanto em solução como quando fundidas, quando passadas para o estado líquido, pois a água ou a fusão apenas separam e libertam os íons já existentes. No caso das substâncias moleculares, elas podem ser ionizáveis, como no caso do HCl, em que a polaridade dessa molécula permite que a interação com a água quebre essa ligação e forme cargas positiva e negativa, ou então não, elas também podem não ser ionizáveis, como no caso do açúcar, da sacarose, porque as suas moléculas apolares não apresentam interação com os polos da água. A água não consegue quebrar essas moléculas e não há, portanto, a formação de cargas, não há ionização.
Mas veja que quando nós falamos de substâncias moleculares, há necessidade de um solvente para quebrar as moléculas. Então, no caso das substâncias iônicas, nós teremos o transporte de cargas. Nós teremos, então, íons livres, tanto em solução aquosa, quanto quando nós tivermos uma fusão. Já nas substâncias moleculares, nós só teremos o transporte de cargas ou a formação de íons se essas substâncias estiverem na água, se estiverem dissolvidas por um solvente, como no caso da água. Por último, pessoal, vamos conversar sobre o grau de ionização. Olha só, quando nós vimos lá o ácido clorídrico, HCl, experimentalmente verificou-se que de cada 100 moléculas que são colocadas na água, apenas 92 vão ionizar, vão quebrar, formando o cátion H+, e o ânion Cl-. Já o ácido fluorídrico, também um composto molecular, de cada 100 moléculas, 8 apenas vão ionizar, formando o H+, e o F-. O grau de ionização, então, é medido pelo número de moléculas que a água consegue quebrar formando cargas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, pelo total de moléculas que foram colocadas em solução aquosa. Aqui, então, nos nossos exemplos do HCl, nós vimos que nós teremos 92 moléculas ionizadas de cada 100 moléculas dissolvidas. Se nós fizermos essa conta, nós chegaremos aqui a 0,92. Esse alfa, então, o grau de ionização para o HCl será de 92%. Já para o ácido fluorídrico, HF, nós vimos que apenas 8 moléculas de cada 100 que são dissolvidas ionizam. Então, o grau de ionização do HF é 0,08, ou se preferirem, apenas 8%. Nós voltaremos a falar sobre o grau de ionização quando nós virmos a força dos ácidos. Então, quanto mais moléculas ionizarem, mais forte será o ácido. Mas isso nós veremos um pouquinho para frente quando nós formos falar sobre a força ácida. Vamos resolver um exercício então, pessoal? Olha só. Em uma feira de ciências apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos diferentes, 1, 2 e 3, conforme indicados a seguir. Em cada recipiente havia, no primeiro, então, a solução de cloreto de sódio. Então, aqui nós vamos ter o NaCl mais água. O número 2 é o cloreto de sódio sólido. Então, aqui nós temos o NaCl no estado sólido. E no terceiro, o cloreto de sódio fundido. Então, aqui também o NaCl fundido. E a questão nos pergunta, passados alguns instantes, percebeu-se que se acendeu ou acenderam apenas quais lâmpadas? A lâmpada vai acender, pessoal, se nós tivermos íons livres para realizar o transporte da carga. E esses íons estarão livres aqui, no caso dos compostos iônicos, tanto quando esses compostos estiverem na água em solução aquosa, quanto quando eles estiverem fundidos. Já que eu já tenho essas cargas, eu só preciso separá-las para permitir o transporte de cargas. Somente então aqui no estado sólido que esses íons estarão presos no reticulado cristalino e não haverá, portanto, o transporte de cargas. Então aqui no número 2, onde nós temos o sal de cozinha no estado sólido, esses íons estão presos e não são capazes, então, de realizar o transporte de cargas. Então aqui no número 2 a lâmpada não acende. Mas quando eu tenho a solução de NaCl, e também quando eu tenho o NaCl fundido, a lâmpada vai acender. Então vão acender as lâmpadas 1 e 3, isso que nós estamos vendo aqui na letra E, que é o nosso gabarito. Hoje então, pessoal, entendemos bem a diferença entre dissociação e ionização, e isso vai ser fundamental para nós estudarmos aqui as nossas funções químicas. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.